haverá um dia que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais clamor. Por quê? Porque as primeiras coisas são passadas. É tempo de permanecer, é tempo de lutar, porque quando a gente colocar o pé nas mansões celestiais, a gente vai gritar dizendo: valeu a pena lutar, valeu a pena lutar, valeu a pena permanecer, valeu a pena viver em santidade na presença dele. Colossenses capítulo 2, carta aos Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses capítulo de número 2, versículos de número 6 e 7. A nossa reflexão. É um culto de instrução, culto de doutrina. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos de número 6 e número 7. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graça. Você diz amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. Irmãos, todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele vive em busca de sentido para a sua vida. O homem busca um sentido para a sua vida, aquilo que te faz acordar, aquilo que te motiva para viver, para vencer, para trabalhar e assim continuar vivendo. Daí os estudiosos dizem que as 3 perguntas da vida são: quem sou, por que existo e para onde vou? Quem sou, por que existo e para onde vou? Quando alguém consegue responder de forma verdadeira essas 3 perguntas, ele de fato encontra um sentido para a sua vida. É interessante que o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, em 1947, eles definiam saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. A gente vive um tempo que esse conceito de saúde ele está se reconfigurando. Por quê? Porque hoje não se fala só no estado físico, mental e social, mas já se fala também do estado espiritual. Obviamente, a ciência quer validar aquilo que a Bíblia já vem falando há muitos anos. Então, o que eles diziam antes era estado biopsicossocial, ou seja, biológico, psicológico e social. Hoje já se fala em estado biopsicossocial e espiritual. Por que eu estou falando isso aqui? Porque entende-se que a saúde, no seu conceito pleno, a espiritualidade tem que estar presente. Ou seja, já é sabido pelos cientistas, pelos estudiosos do comportamento humano, que quando o ser humano está passando por uma doença grave, terminal, por um estresse muito terrível, ele consegue lidar muito melhor com isso quando é uma pessoa de fé, quando é uma pessoa que tem fé, que busca, e aqui no nosso contexto, que busca a Deus. O fato é que as pessoas buscam sentido para a sua vida, obviamente, antes de conhecer Cristo, em várias formas. Alguns no alcoolismo, outros nas baladas, outros nas drogas. Mas o fato é que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus.
Por que do tamanho de Deus? Porque só Deus pode preencher. Não adianta procurar em outro lugar, em outra porta, em outra situação, porque não vai encontrar. Deus é insubstituível. Não existe possibilidade de nada substituir Deus. E é interessante a gente pensar que o vazio de pai, um tio pode substituir, vazio de mãe, uma avó, uma tia, uma irmã. Todos os vazios emocionais podem ser, de uma certa maneira, substituídos. Porém, o vazio espiritual de Deus, nada pode substituir. Então, o ser humano vive nesse ciclo. Se tem alguém aqui que não nasceu em berço evangélico, como eu não nasci, sabe muito bem que a alegria de quem está lá fora começa sexta, sábado e termina quando acaba o domingo. Porque quando acorda na segunda-feira, e como diz um apresentador, segunda-feira é o dia do arrependimento, e é uma verdade. Porque a pessoa faz o que tem que fazer sexta, sábado e domingo, e acorda na segunda dizendo: não faço mais, não vou repetir, não vou tornar a fazer. Por quê? Porque essa busca de sentido é muito cíclica, e ela não tem fim até o homem encontrar com Jesus. Salomão disse no seu livro de Eclesiastes que tudo debaixo desse sol é vaidade. Estamos falando de Salomão. Salomão na Bíblia foi um homem que teve tudo que um ser humano poderia querer ter nessa terra: dinheiro, poder, riquezas, até muitas mulheres. Então ele teve tudo que um ser humano queria ter nessa terra, e quando vai chegando no final da sua vida, ele olha e diz: tudo isso é vaidade. E vaidade aqui indica passageiro, efêmero, algo que não tem tanto valor assim. Daí, de tantas frases feitas que existe hoje, há quem diga que nós temos que ser ricos daquilo que o dinheiro não tem a capacidade de comprar. E é uma verdade. Só que o homem encontra sentido quando? Quando encontra com Jesus. E o escritor desse livro, o apóstolo Paulo, um dos homens muito conhecidos do Novo Testamento, ele é um dos que tem o encontro com Jesus em caminho de Damasco. E todos nós que estamos aqui, um dia tivemos um encontro com Jesus. Tivemos nosso caminho de Damasco. Até quem nasceu em berço evangélico, porque vale a pena dizer que há um ditado aí fora que diz que filho de peixe é peixinho, mas filho de salvo não é salvozinho. Filho de salvo um dia tem que ter a consciência também de entregar a sua vida a Jesus e seguir o caminho que se deve seguir. Então, quando Paulo ele encontra com Jesus em Damasco, ele vai escrever Gálatas 2:20, isso retrata muito bem o sentido que ele dá à vida, e ele diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Alguém que encontrou sentido para a sua vida, que encontrou um propósito, que encontrou algo para poder acordar todos os dias, algo que lhe desse alegria para respirar. Tanto é que quando ele vai chegando no final da sua vida, ele já está preso, sabe que vai ser morto, a sua morte já está encomendada. Ele vai escrever a sua última carta, a segunda carta a Timóteo, e lá no final da carta ele vai dizer: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Alguém que tinha sentido, que sabia onde ia chegar e soube onde chegou. O texto que nós lemos, o texto do apóstolo Paulo, ele vai trazer essa ideia de estarmos arraigados em Cristo, não apenas de aceitar, mas de permanecer. Porque o nosso maior desafio não é aceitar. Nosso maior desafio é permanecer. Você que está aqui deve conhecer alguém que já sentou do seu lado,
alguém que já pregou nesse púlpito ou em outros púlpitos, alguém que era servo de Deus fervoroso, mas um dia resolveu voltar atrás, resolveu retroceder, resolveu deixar de ter foco no sentido da vida. Por quê? Porque a gente tem que entender que essas 2 horas e meia que passamos aqui, é o mínimo da nossa vida cristã. Nossos maiores desafios começam quando a gente sai daquela porta ali. É amanhã no trabalho, é na escola, é na faculdade, é em um mundo que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. E eu digo, totalmente diferente da nossa. E me deixa abrir um parêntese aqui para dizer algo. E a gente vive um tempo que alguns cristãos de alguns lugares querem ser coleguinhas do mundo, amiguinhos do mundo. O sistema mundano não vai aceitar a igreja. O sistema mundano não vai ser amigo da igreja. Jesus disse: quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Spurgeon diz que a igreja não está em perigo quando o mundo a odeia. A igreja está em perigo quando o mundo a admira e a aplaude. Aí a igreja está em perigo. E é interessante a gente pensar que qual é o desafio? Permanecer. Por que permanecer? Porque entregar a vida a Jesus é arrumar um problema com 3 adversários: o mundo, Satanás e seus demônios e a nossa natureza pecaminosa. Logo, nós não vamos ter uma vida fácil quem quer ser cristão a chegar até o final. Então é difícil permanecer. E nessa caminhada nós encontramos muitos motivos para largar Jesus. Encontramos muitos motivos para voltar atrás. Encontramos muitos motivos para deixar a fé. Aí no versículo 7, Paulo vai usar 3 expressões que é interessante, que é a expressão andar, arraigados e edificar. A ideia de andar descreve ação, progresso, continuidade, ou seja, uma vida progressiva. Aí depois ele vai usar a expressão arraigados, que é uma expressão que ele tira da agricultura, que significa fixar raízes. Por que fixar raízes? Porque Paulo entende muito bem que o que segura uma árvore não é a altura do seu tronco, não é a beleza das suas folhas e flores, não é o tamanho dos seus galhos, mas o quão profundo as suas raízes estão fixadas. Aí ele diz, arraigados nele. A segunda expressão que Paulo usa, ele tira da arquitetura, quando diz edificar. Ele diz edificados, ou ele diz arraigados e edificados. O que significa edificar? Construir, erguer, estabelecer. Ou seja, a ideia de edificar, tanto de edificar quanto de estar arraigados, indica profundidade. Porque quando falamos ou pensamos em construir um edifício, o que vai segurar o edifício não é a fachada, não é a beleza da tinta, não é o piso, mas é a estrutura. E quanto maior o prédio, mais para baixo tem que ser cavado. Então o que é que Paulo está dizendo? Vocês precisam ter raízes, vocês precisam estar edificados. Lembra de Mateus capítulo 7, quando Jesus vai falar dos 2 construtores ou dos 2 alicerces? Um edificou a sua casa sobre a areia e o outro edificou a casa sobre a rocha. O texto não diz, mas a sensação que a gente tem lendo o texto é que a fachada da casa era a mesma.
é que o tamanho da casa era o mesmo. Talvez até a pintura da casa era a mesma. Mas o que diferenciava uma casa da outra era o seu alicerce. Era onde a casa estava edificada. E todas as duas casas sofreram o mesmo estímulo. Correram os rios, vieram os ventos e veio a tempestade. E a casa que estava edificada sobre a areia tombou. Mas a casa que estava edificada sobre a rocha permaneceu inabalável. Aí Jesus vai dizer assim: aquele que edificou a casa sobre a areia é aquele que ouve as minhas palavras e não as praticam. Mas aquele que edificou a casa sobre a rocha é aquele que ouve as minhas palavras, mas não fica só no campo da teoria. Por quê? Porque teoria sem prática é religiosidade. Mas ouvir a palavra e praticar, isso é cristianismo autêntico, porque cristianismo é estilo de vida. Estilo de vida. Então Paulo vai dizer: tenham raízes e edifiquem a casa de vocês. Agora eu disse aqui que no decorrer da nossa caminhada é importante a gente pensar que o mais importante não é como nós começamos a nossa vida cristã, mas como nós terminamos ela. Não adianta começar num ritmo acelerado, a 100 por hora, 200 por hora, e chegar no meio da caminhada você parar, desistir. Importante é ter a capacidade de permanecer na caminhada. E eu disse aqui que nós encontramos muitos motivos para parar. Isso é verdade. Quando a gente fala de um cristianismo racional, autêntico, sem muitas frases de efeito, sem muito essa questão tão, sabe, que esse cristianismo que desumaniza o homem, esse cristianismo que diz que a gente vai ter uma vida de vitória o tempo todo, esse cristianismo que não diz que a gente vai ter dor, que não diz que a gente vai ter sofrimento, que não diz que a gente vai ter uma derrota ou outra na vida. Isso não é o cristianismo da Bíblia. Esse cristianismo que, sabe, faz a gente ser vítima de tudo que acontece na vida. E aí a gente ouve frases por aí que dizem que nós somos o centro de Deus. A gente ouve frases por aí que dizem que nós somos o ponto fraco de Deus. Eu não sei de onde é que estão tirando esse negócio, porque da Bíblia não é. Porque o cristianismo, o evangelho que Jesus pregou, falava de dor, falava de sofrimento, falava de aflição, falava de luta. A gente vai ver Efésios capítulo 6, Paulo fazendo uma correlação do cristão a um soldado romano do primeiro século. Ora, se está fazendo uma correlação a um soldado, significa que será uma vida de luta, será uma vida de batalhas. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese para dizer uma coisa aqui. Percebam que o evangelho do nosso tempo está sendo tão norteado por esse vitimismo. Isso aqui não é para censurar, tá? Mas é só para a gente refletir, é culto de instrução. Que as músicas do nosso tempo, a maioria delas, são mais Deus cantando para nós do que a gente cantando para Deus. Não chore, quem cuida de você não dorme. Eu não desisto de você, meu filho. Ele não desiste de você. Se a gente não tiver cuidado na escolha do repertório de um culto, a gente vai passar aqui o culto todo cantando para a gente. Músicas antigas como coroamos a Ti, ó Rei Jesus, a Deus toda a glória, Te louvarei, não importam as circunstâncias. Percebam que esse tipo de letra não está sendo mais produzida. Por que será? Será que nós somos mesmo vítima de tudo de ruim que acontece em nossa vida? Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Perceba, se a gente der uma olhadinha em tudo que acontece de ruim, mais de 90% na nossa vida é uma decisão que nós tomamos lá atrás, que nós estamos colhendo os frutos hoje. Estou querendo tirar essa ideia de que nós somos os protagonistas da nossa história
e colocar a ideia que nós somos vítimas. E porque somos vítimas, Deus agora tem que cuidar da gente como filhinhos mimados que são vítimas de tudo, não de alguém que recebe as consequências das suas decisões, das suas escolhas. A gente tem que entender que isso é vida cristã, isso é vida cristã. Decisões, escolhas, consequências por elas. E quando vamos ver, não somos vítimas. Somos os autores. Somos os protagonistas. E é esse evangelho que está formando crentes mimados, fracos, sem resistência, sem capacidade de permanecer nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque não une o cristão de repertório para conseguir ter força para lutar quando a provação vem. E ela virá. Em algum momento da vida, ela virá. Só que me deixe lhe dar aqui alguns motivos para permanecer. Já que teremos muitos motivos para abrir mão da fé, teremos. Mas o primeiro motivo para permanecermos com Ele é que Ele escolheu permanecer conosco. Primeiro foi Ele que escolheu permanecer conosco. Isaías, quando está profetizando sobre Jesus, ele vai dizer que o nome dele seria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Filipenses 2:7 vai dizer que ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E havendo-se feito semelhante aos homens, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhes deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, negros, brancos, ricos, pobres, presidentes, juízes, reis, toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu sei que estamos num pequeno número aqui, mas se você puder, levante uma das suas mãos comigo nesta noite e declare isso, que Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Ele escolheu permanecer conosco, e percebo lendo a Bíblia, eu percebo, e é interessante, irmãos, a maneira que Deus ele se relaciona com o homem. Desde o Éden, ele descia no jardim na viração do dia para se relacionar com Adão. Adão peca, a comunhão é quebrada, Adão é expulso do lugar da comunhão. Ainda assim Deus continua falando com o homem. Ele fala com Abraão, ele se revela para Isaac, ele se revela para Jacó. Depois ele vai se revelar para Moisés. E ele chega a dizer que com Moisés ele fala face a face, como alguém fala com um amigo. E o Espírito Santo na dispensação da lei, ele vinha e voltava. Ele vinha e voltava. E cada vez que o homem vai se distanciando de Deus, a sensação que a gente tem é que Deus vai se aproximando mais do homem. Como assim, Ivanilson? Porque quando chega na dispensação da graça, que Jesus morre, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, que estará em vós. Em Atos capítulo 2, se cumpre a promessa que Jesus havia dito. Quando o Espírito Santo desce, ele não desce mais para voltar, ele desce para permanecer. É por isso que eu disse que ele escolheu permanecer conosco, porque quando Jesus roga do céu e a igreja roga da terra, que o Espírito desce. Sabe o que é interessante, irmãos? Que o Espírito não é uma pessoa entre nós, o Espírito é uma pessoa dentro de nós. O que significa? Que o culto
Foi Ele quem escolheu primeiro estar conosco. E sabe o que é interessante? Às vezes, me permitam, tá? É culto de doutrina. Eu ouço alguém dizer que Deus tem saudade de nós. E essa expressão tem que ficar muito bem definida. E a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a expressão saudade indica pensar no passado, pensar em pessoas ou pensar em lugares. Saudade é dor provocada pela falta. Então, saudade é dor provocada pela falta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com dizer que Deus tem saudade de nós, porque se isso não ficar muito bem definido, a sensação que vai dar é que Deus está com dor, porque está com falta da gente. Então é aquela ideia que eu falei do crente mimado. Então, o que eu entendo com isso? Que Cristo disse que estaria todos os dias conosco, não é porque Deus precisa de nós, é porque Ele sabia que nós precisaríamos dele todos os dias. Todos os dias. Então somos nós que temos que sentir a falta dele. Somos nós que temos que sentir saudade de estar com ele. E isso tem que ficar muito bem definido, para que a gente compreenda. Mas eu vou lhe dar então um segundo motivo para você permanecer com ele. Em primeiro lugar, porque ele escolheu permanecer conosco. Segundo lugar, porque ele é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro. Não existe coisa melhor do que nós sabermos que temos um Deus que podemos contar 24 horas por dia. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada, seja qual for a hora, Ele está com os ouvidos atentos para nos ouvir. Sempre pensar que podemos ser atacados, podemos. Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Verso 4 do Salmo 121, o salmista vai dizer: eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Enquanto nós temos um adversário que anda bramando como um leão. A expressão é bramando como um leão. Mas nós temos o leão da tribo de Judá que nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo vai responder e dizer: o meu socorro vem da onde? Vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Não significa que não iremos passar por luta, não. Não significa que não iremos passar por dificuldade, não. Talvez chegaremos em momentos que iremos até nos desesperar. Mas toda vez que a gente lembrar, tem socorro para a minha vida, tem socorro para a sua vida, tem alguém que cuida, tem alguém que guarda. Escute isso, irmão. Ter fé não significa anular a realidade. Por quê? Porque teve gente que entendeu errado. Teve gente que entendeu que ter fé é dizer: eu não aceito isso. É dizer: eu rejeito. É dizer: não, eu não estou sentindo. É dizer: não, eu não estou passando por isso. Isso não é fé. Isso é qualquer outra coisa. Fé é ter consciência da realidade. É ter consciência do que está passando. Mas é ter a certeza de que há um Deus no céu que pode agir em nosso favor e pode mudar a história que estamos vivendo. Isso é fé. E eu gosto do Salmo 46. Por que eu gosto do Salmo 46? Porque o Salmo 46 é um salmo que o salmista começa a escrever
E tem um momento no Salmo que parece que Jeová toma a caneta da mão do salmista. Como assim, Ivanilson? Porque eu vou recitar o Salmo aqui, porque o salmista ele está se referindo na terceira pessoa o tempo todo. Percebam comigo. Ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Verso 4 ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí ele diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Quando chega no verso de número 10, parece que Jeová toma a caneta do salmista e diz: deixa que eu escrevo isso aqui. Porque o salmista está falando na terceira pessoa. Deus Ele faz. Aí no verso 10 o texto vem para a primeira pessoa. E ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quando Jeová devolve a caneta ao salmista, ele olha e diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Permanecer com Ele, vale a pena continuar com Ele. Terceiro lugar, e eu caminho para a conclusão. Primeiro, porque Ele escolheu permanecer conosco. Segundo, porque Ele é o nosso socorro. Terceiro, porque em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Atos 4:12 diz: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu outro nome não há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. A verdade é que nem as outras religiões prometem essa salvação. Espiritismo, budismo, hinduísmo prometem reencarnação. E qual é a ideia de reencarnar? Nascer, crescer, morrer, reencarnar e viver para sempre. O que é que as testemunhas de Jeová prometem? Em um texto, uma interpretação equivocada de Mateus capítulo 5, nessa ideia de que os mansos herdarão a terra, de que vamos herdar essa terra. E aqueles que Deus herdarão essa terra. Que foi que a Igreja Católica pregou no primeiro século por muito tempo, a doutrina do purgatório. Que se você não tivesse totalmente salvo, você ia para um lugar intermediário para purgar os seus pecados, para você estar apto a entrar nas mansões celestiais. Mas Jesus diz diferente. João 14:3 ele diz: eu vou preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim. Oh glória! Para que onde quer que eu estiver, estejai vós também. Que Jesus está dizendo: eu venho buscar vocês. Só que Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: aqueles que permanecer
até o fim será salvo. Jesus está falando de vida eterna. Jesus está falando de eternidade. E a nossa preocupação maior não deve ser daquilo que falamos aqui no início da mensagem, daquilo que é vaidade, mas daquilo que é eterno. Irmão, você acha mesmo que a maior preocupação de Jesus é me dar um carro? Você acha mesmo que a maior preocupação de Jesus é abrir porta para eu comprar uma mansão na praia? Isso é muito bom. Você acha que a maior preocupação de Jesus é melhorar as empresas dos empresários cristãos? Não é. O que Jesus quer é salvar a nossa alma. O que Jesus quer é nos salvar. Eu concluo com João capítulo 6. Eu gosto do texto de João capítulo 6 porque existem pregações que fazem a distinção daqueles que querem ir para o céu e daqueles que estão servindo Jesus apenas para ficar na terra. Existem mensagens que separam esse público. E a mensagem de João capítulo 6, versículo 42 em diante, salvo engano, é a mensagem que separa aquele público ali. Por quê? Porque Jesus havia vindo de um milagre que ele havia feito. Qual foi o milagre? Multiplicar os pães e multiplicar os peixes. Então aquela multidão que vai atrás de Jesus ali em João capítulo 6 é uma multidão que quer pão e quer peixe. Eles não querem Jesus. Eles não querem a palavra. Eles não querem seguir Jesus. O que eles querem? Pão e peixe. O que eles querem? Terra. Coisas da terra. Tanto é que quando Jesus encontra eles, Jesus fala: vocês me seguem, não pelos milagres que eu realizo, mas pelo alimento que eu multiplico. Só que nesse dia Jesus não vai curar, Jesus não vai multiplicar pão, Jesus não vai multiplicar peixe. Jesus vai trazer uma mensagem que a gente chama de cristocêntrica. E por pelo menos 3 vezes a gente vai ver Jesus dizer, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Aí ele vai dizer: os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Mas se vocês comerem do pão que eu te der, vocês terão vida eterna. A mensagem que Jesus está pregando não é uma mensagem para coisas da terra. É uma mensagem para quem quer vida eterna. Só que Jesus está pregando e a multidão está indo embora. Jesus está pregando e a multidão está indo embora. E os pregadores aqui presentes sabem que às vezes nós somos tentados a pregar uma mensagem que as pessoas gostem de nos ouvir. Quem prega aqui sabe, né, Álvares? Somos tentados, né, Paulo? Somos tentados a isso. A pregar uma mensagem que as pessoas gostem de ouvir, dê tapinha nas costas. Mas nem sempre a mensagem de vida eterna as pessoas irão gostar de ouvir. Às vezes as pessoas não vão gostar de ouvir: se arrependam dos seus pecados, se convertam, renunciem o pecado de estimação, voltem-se para Deus. Às vezes a multidão não quer ouvir isso, as pessoas não querem ouvir isso. Só que Jesus estava pregando e a multidão estava saindo. Só que Jesus não muda o conteúdo da mensagem para que a multidão fique. A multidão está saindo e Jesus continua pregando. A multidão está saindo e Jesus continua pregando. Aí alguém olha e diz: que sermão é esse? Duro para nós é ouvir esse sermão. E Jesus continua pregando. De repente está Jesus e os 12. E o que é interessante é que Jesus está pregando e a multidão está saindo. Jesus não está preocupado não, irmão. Você não vai ver Jesus dizer: espere um pouco aí, me ouçam, sentem-se, ouçam a mensagem. Não, Jesus continua pregando, porque Jesus tinha um compromisso com a palavra de Deus. Quando fica Jesus e os 12, aí eu penso, Jesus podia dizer: fica comigo mais um pouco, eu vou pegar um pouco mais leve, vou pregar uma mensagem, a partir de agora eu vou pregar uma mensagem mais light. Só que a surpresa é que Jesus fala: e vocês?
Não querem ir embora também não? O que Jesus está dizendo é, vida eterna é isso. Quer me seguir para ficar na terra? Chave de carro, chave de casa. Vou levantar sua empresa. Vou fazer, vou acontecer. Mas vida eterna não. Vida eterna é arrependimento, conversão, vida de santidade, vida de serviço ao reino. Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entendeu que todos nós aqui deveríamos entender. Pedro entendeu que cada um de nós aqui devemos ter a consciência disso. Às vezes vai confrontar, às vezes vai doer, às vezes vai machucar, às vezes vai ser uma poda, mas se é para ter vida eterna, a gente não arreda dos pés dele, a gente não sai da presença dele, a gente permanece com ele. Por quê? Porque em nenhum outro há salvação, só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus. Alguém que está recebendo essa palavra nessa noite aqui, por favor, faz um barulho de glória, faz um barulho de adoração. Permaneça com ele, meu irmão, permaneça com ele, minha irmã. Por quê? Porque dor é para aqui, lágrimas é para aqui, decepções é para aqui. Mas Apocalipse 21:4 diz que haverá um dia que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais clamor. Por quê? Porque as primeiras coisas são passadas. É tempo de permanecer, é tempo de lutar, porque quando a gente colocar o pé nas mansões celestiais, a gente vai gritar dizendo: valeu a pena lutar, valeu a pena lutar, valeu a pena permanecer, valeu a pena viver em santidade na presença dele. Recline a sua cabeça nessa noite, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor, e eu tenho certeza que é a tua palavra. A nossa oração é que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes na tua presença, inabaláveis na tua presença. A gente sabe que as tempestades virão, que as lutas virão, que muitas coisas irão acontecer, mas que nós possamos estar firmados, arraigados, edificados, como diz a tua palavra, e que naquele grande dia possamos encontrar o Senhor nos ares. Senhor, permanece com essa igreja, permanece com esse povo, permanece com o pastor dessa igreja, com cada obreiro, com o ministério, abençoando e dando crescimento, em nome de Jesus. E a igreja que concorda, diga amém. Deus abençoe. Bom Álvares com a palavra.